Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Que alegria ter você conosco. Se você quiser ficar próximo disso, me siga pelo Instagram, que vão colocar na tela a partir de agora. A misericórdia de Deus e a nossa ingratidão. Caríssimo, quando Deus tem me dado a graça de peregrinar por esse Brasil, a ir de casa em casa, estar em comunidades, paróquia, grupo de orações, movimentos, pastorais, pregar, evangelizar, convidando as pessoas para uma vida de transformação, para que eles possam ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós percebemos na vida de pessoas um desânimo. Nós vemos na vida das pessoas pensando em desistir da própria vida. Meus irmãos, é jovem pensando em suicidar, é casais pensando em se separar, é pessoas que estão abrindo uma empresa pensando em desistir da empresa. Pessoas que têm um sonho de ir a uma faculdade, pensando em sair da faculdade no meio da faculdade, não querem concluir. Meus irmãos, nós precisamos aqui entender algo para a nossa vida. E aqui eu quero tocar em uma essência para a nossa vida. É Jesus. E aqui está o grande detalhe, meus irmãos, daquilo que muitas vezes nós almejamos alcançar, nós decidimos ser. Nós decidimos, de fato, alcançar a coroa eterna, que é o céu, que é o paraíso, onde o próprio Deus tem preparado uma morada para mim e para você. Mas muitos de nós, infelizmente, somos ingratos. Infelizmente, essa é um fato, é uma realidade. Aquilo que deveria ser um ápice para nós, para que nós possamos de fato perseverar, buscar, recorrer a uma graça infinita de Deus, que é a sua misericórdia, infelizmente nós temos rejeitado. Meus irmãos, presta atenção um detalhe que eu quero aqui te dizer para vocês. Você passa por problemas, o missionário passa, você irá passar. Mas aqui está um grande detalhe. Nós precisamos entender que quando Jesus veio ao mundo, ele tinha um grande projeto: morrer na cruz e resgatar cada um de nós. Jesus, meus irmãos, quando ele foi para o Getsemane rezar, ele pensou em cada um de nós, ele pensou em você. Quando Jesus se entregou, ele pensou em você. Quando Jesus foi condenado por Pilatos, Jesus pensou em você. Meus irmãos, eu queria trazer uma aspas aqui. No beijo de Judas. E quando Pilatos o condenou, o que foi pior para Jesus? É claro que nós aqui, como pessoas inteligentes, nós entendemos que foi o beijo de Judas. Porque Judas era consagrado ao Senhor. Judas andou com Jesus. Judas conhecia Jesus. Judas ouviu da boca de Jesus o anúncio da boa nova. Judas, meus irmãos, ouviu o convite de ser apóstolo. Judas se tornou apóstolo. Judas recebeu o pão, o sangue, o corpo de Cristo das mãos do próprio Jesus. Judas estava lá na primeira missa celebrada. Você imagina só, um consagrado foi o que traiu Jesus. Meus irmãos, nós somos ingratos. Quanto tempo estamos na caminhada? Quanto tempo já rezamos o nosso rosário? Quanto tempo que já estamos batizados, crismados, e nós estamos decidindo voltar para a vida velha, voltar para a vida de pecado? Estamos regredindo, estamos estacionando, estagnando a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs,
Isso fere o coração de Deus. É como uma lança que transpassa mais uma vez o coração de Jesus. Meus irmãos, eu sei que não é fácil o que você está passando. Eu sei. Mas nesse momento agora, a melhor alternativa não é desistir. Não é desanimar. Meus irmãos, nós aqui não estamos aqui para apontar o seu erro, o seu defeito, como é que você agora se encontra. Mas nós queremos convidar você a mergulhar na misericórdia, que é o amor de Deus. E quando Jesus foi condenado, ele pensou em você. Quando Jesus começou a caminhar, indo para o Calvário, ele pensou em você. Quando Jesus cai pela primeira vez, ele lembrou de você. Quando Jesus recebeu as chibatadas, ele se lembrou de você. Quando ele recebeu sobre o seu couro cabeludo a coroa de espinhos, ele lembrou de nós. Quando ele caiu pela segunda vez, ele lembrou de você. Quando ele caiu pela terceira vez, ele lembrou de você. Quando ele foi posto na cruz, ele lembrou de você. Quando ele recebeu os pregos em suas mãos, ele lembrou de você. Quando ele recebeu os pregos em seus pés, ele lembrou de você. Quando ele começou gota de sangue sair de suas mãos, seus pés, seu couro cabeludo e de sua flagelação, ele lembrou de você. Quando ele disse para o discípulo amado: eis aí a tua mãe, ele lembrou de você. Quando seu coração foi transpassado, ele lembrou de cada um de nós. Meus irmãos, está na hora de nós olhar e lembrar de Jesus. Eu não estou aqui convidando você a pensar na dor de Jesus, não, mas no seu amor. E nós mergulhar nesse amor que ele tem por cada um de nós. E nos sentir amados, nos sentir exclusivos de um Deus que ama cada um de nós. Exatamente. Ele olha para cada um de nós, mesmo quando nós nos encontramos nessa ingratidão, quando nós pecamos, ofendemos, decidimos voltar para a vida velha, Deus continua amando cada um de nós. Eu não sei como é a tua vida de realidade agora, eu não sei. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, o que eu convido você é vida nova. Você olhar para essa misericórdia de Deus e decidir amá-lo. Decidir refugiar as suas forças. Talvez você se encontre, talvez como o Enio, fraco. Mas eu quero convidar você a se refugiar a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, não seja ingrato. Não, como diz o povo, né? Não cuspa no prato que você acabou de comer. Não. Mas olha para o Senhor Jesus, que está de braços escancarados, aguardando o nosso retorno, aguardando que nós possamos retornar ao seu amor. Meus irmãos, presta atenção. Foi uma breve introdução daquilo que eu irei pregar para mim e para você. Preste atenção aqui. Nós precisamos de fato, meus irmãos, ter duas virtudes. Duas virtudes para que de fato nós possamos reconhecer esse amor de Deus que Ele tem por mim e por você. A primeira coisa é a fé. A fé nos faz crer em um Deus que nos ama, em um Deus que morreu na cruz por cada um de nós, em um Deus que está conosco noite e dia. Muitos de nós estamos perdendo a nossa fé, estamos perdendo a nossa perspectiva de vida, a nossa vontade de viver, de ser feliz. Muitos de nós estamos perdendo a fé. E com isso, meus irmãos, é que isso tem feito muita de nós retornar à vida velha, voltar à vida pecaminosa. Meus irmãos, eu vejo pessoas muitas das vezes falando devido a doença, enfermidade. Tem dito, por que tudo isso tem me acontecido? Porque tanta coisa eu tenho passado, eu tenho sofrido. E aqui existe o grande detalhe. Muitos de nós perdemos a fé de um amor
de um Deus que tem por cada um de nós. Muitas das vezes estamos olhando para a dor e esquecendo do amor que esse Deus tem por cada um de nós. Muitos de nós esquecemos de um Deus que está com cada um de nós. Estamos só enxergando aquilo que estamos passando de sofrimento. Mas muitos de nós estamos esquecendo que menor é a nossa dor e maior é o amor que Deus tem por cada um de nós. Muitos de nós estamos enxergando dessa dor que começou talvez nesse instante, 2 dias atrás. E o amor de Deus é desde a nossa concepção e será eternamente por cada um de nós. Deus ama cada um de nós. E esse amor de Deus, meus irmãos, é irrevogável, não acaba, é ilimitado. Exatamente. Mas muitos de nós temos se perdido esse amor, perdido essa essência, este olhar de olhar para Jesus que nos ama. Quantos de nós, meus irmãos, tem olhado para Deus, tem blasfemado, tem murmurado, tem reclamado, tem falado besteira, tem esquecido a grande prova de amor que esse Deus tem nos dito, tem nos doado para cada um de nós. Eu aqui quero direcionar aquelas pessoas que se afastaram da Santa Igreja de Cristo, agora tá nos acompanhando, tá nos assistindo. Eu quero te dizer uma coisa para você. O que você viveu ontem, ou você viveu agora há pouco, para Deus não importa. O que Deus importa é o que a partir de hoje, essa decisão, essa tomada de decisão que você hoje quer tomar. É o que você vai viver a partir de hoje. Se você ontem pecou, é passado. O importante é essa nova oportunidade, essa misericórdia de Deus, que ele não seja um ingrato. Abraça a misericórdia de Deus. Abraça essa nova oportunidade, essa nova chance que o Senhor te concede. Que o Senhor te convida a uma vida nova e plena em abundância. Meus irmãos, aproveita, meus irmãos. Nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Nós não sabemos se o dia de amanhã vai existir. Mas aqui nós temos que estar preparado, de fato, para o hoje. Abraçar, reconhecer que sem Jesus nada nós poderemos. Nós precisamos crer, meus irmãos. Crer. Mesmo que você está travando batalhas, passando por sofrimentos, noites escuras, desertos espirituais. Você se encontra desanimado. Você tem rezado, Deus não tem falado contigo. Mas eu convido você a crer que mesmo assim Deus está contigo. Deus, Ele ama cada um de nós. E é por isso que eu quero convidar você a olhar para Jesus. Mesmo que você não sinta, mas você pode dizer, eu creio no teu amor. Eu creio que tu estás comigo. E a segunda virtude que eu quero trabalhar contigo é a humildade. É a humildade, meus irmãos, que você possa dizer, sem Deus nada poderei fazer. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor do meu casamento, da minha família, dos meus filhos e dos meus pais. Meus irmãos, quando eu estava aprofundando sobre possessão diabólica, o primeiro passo do Barba Azul em entrar na vida da pessoa, a primeira porta de entrada, é a pessoa ser soberba, achar que não precisa de Deus e ela quer ser semelhante a Deus e ela acha que não precisa de Deus. E aí é a porta de entrada da ação maligna do Barba Azul na vida dessas pessoas. Então eu quero dizer para cada um de nós, nós não somos soberbos, nós somos filhos de Deus. Nós hoje declaramos, estamos debaixo do senhorio de Deus e precisamos de Deus. Nós precisamos ser humildes. E hoje, nesse exato momento, entender, olhar para Jesus, que sem a presença de Deus, nada conseguiremos, nada nós iremos alcançar. Meus irmãos e minhas irmãs, você pode dar 2 ou 3 passos, mas você não irá tão longe. Porque você precisa de Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Cada um de nós precisamos entender isso. Por que nos casamentos hoje se encontram ofuscados? Falta de Jesus. Porque a vida de jovem se encontra do jeito que se encontra nesse exato momento. Falta de Jesus.
Por que que os lares de muitas pessoas se encontram do jeito que está? Falta de Jesus. Meus irmãos, cada um de nós precisamos de fato invocar a presença do Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, entender que precisamos do Senhor. E sem a presença de Deus, nada nós iremos ser e nada nós iremos alcançar. E aqui, meus irmãos, não é passe de mágica. Não é simplesmente invocar a presença de Deus e os problemas irão desaparecer, que o sofrimento irão desaparecer. Não é isso. Não é isso mesmo. Mas aqui o segredo é, meu irmão, minha irmã, você a partir de hoje, abrir o teu coração para o Senhor e entender que daquele mal Deus vai tirar um grande bem. E você ser humilde. Reconhecer que você precisa de Deus. E dar essa dor que você está passando. Deus vai tirar um grande bem maior. E você começa a entender que desse mal você precisa de Deus. Que você não tem forças. Você precisa reconhecer isso. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que somos nada. Absolutamente nada sem Deus. E é por isso, meus irmãos, clame, peça a Deus. Não seja soberbo, não seja prepotente, não seja ignorante. Meus irmãos, se entregue à ação sobrenatural do Senhor. E comece agora a pedir ao Senhor graças infinitas e abundantes. Nós precisamos hoje entender, cada um de nós, especialmente o missionário, a partir de hoje, nós precisamos ser humildes. É o que está faltando na vida de cada um de nós. Meus irmãos, todo bem maior em nossa vida é a ação de Deus. Não vem de nós, não. Tudo aquilo de bom vem de Deus. E é que nós precisamos hoje entender. Cada um de nós. Então, a partir de hoje, dê esse passo e entender, meus irmãos. Para de achar que só precisa rezar na igreja, que isso já resolve. Não. Você precisa rezar no seu trabalho. Você precisa rezar ao viajar, na sua casa, em todos os lugares. Você precisa entender que você precisa do Senhor. É isso que está faltando na vida de cada um de nós. Então, a partir de hoje, começa a declarar o senhorio de Deus na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos. E deixa Deus reinar. Deixa Deus colocar em ordem a sua vida. Deixa Deus, meus irmãos, colocar que possa progredir tudo a sua vida. Então, se entrega. Diga para Ele: eu sou todo teu, inteiramente teu. E as mulheres digam: eu sou toda tua, inteiramente tua, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva e ativa o sininho para quando nós postar vídeo, você seja notificado. Nós vamos ler um relato agora que nós postamos no nosso site, vamos colocar aí na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio se assemelhava ao Senhor em seu amor aos pequeninos. Quando estava em jogo a vida de um bebê ou as esperanças da mãe de o vir, até é que a sua solicitude não conhecia limites. Um desses casos nos é relatado por Maria Winovska, que o ouviu por ocasião da sua primeira viagem a San Giovanni Rotondo. No trem, encontrava-se ao lado de um casal com um rosado bebê nos braços. Os felizes pais, cheios de orgulho, lançavam-me olhares furtivos. Compreendi que desejavam saber se eu concordava com os motivos da sua vaidade tão eloquente. E foi como um dique, subitamente aberto, quando lhes revelei que estava indo a San Giovanni Rotondo. Ah, vai ver o Padre Pio? Com suas grossas mãos de operário, o pai agarrou o bebê, o abraçou com efusão e me disse, marcando bem cada palavra: sem o Padre Pio, o nosso Joãozinho não teria nascido. Nós também vamos lá para lhe agradecer. Evidentemente, prossegue Winovska,
Procurei saber mais alguma coisa, e então, com aquela simpática característica meridional, interrompendo-se mutuamente com abundância de exclamações e tomando por testemunho a Madonna, me contaram o seguinte: ele, Gino, era estivador no porto de Nápoles e comunista. Antes do casamento, ela, Francisca, já grávida, sofrera um acidente de bicicleta. Desde o início, o veredicto dos médicos tinha sido sem esperança. Para salvar a mãe era preciso sacrificar a criança. Desesperada e às escondidas do marido, Francisca escreveu uma carta ao Padre Pio. Mas a carta ficou sem resposta. Na véspera da cirurgia, estando ela sozinha no quarto, banhada em lágrimas, surpreendentemente viu um frade a seu lado. Intrigada, se perguntava como é que ele conseguira entrar ali, sendo seu marido um mange-apprenti, isto é, um anticlerical? O frade sorriu, depois levantou o dedo e num tom ameaçador disse: "Não faça uma bobagem destas. A criança vai nascer sim. Será um menino e se chamará João." Logo desapareceu, deixando-me o coração cheio de coragem. A minha resolução chocou-se com as ideias de meus familiares, mas o médico disse que sem o meu consentimento não podia realizar o aborto. Eu confiava que o Padre Pio me obteria a graça. Verifiquei a fotografia, era ele mesmo. A partir daí tudo correu bem. E agora vamos a Giovanni Rotondo mostrar-lhe o nosso bebê.